A manhã começou cinzenta muito antes de qualquer nuvem assumir responsabilidade por isso. Para a soldado-bombeiro Laura Mendonça, o dia nascia pesado desde a madrugada, quando a discussão com a mãe ainda ecoava dentro da cabeça. A velha casa em Belo Horizonte, onde ela voltara a morar provisoriamente depois da separação, parecia menor a cada semana, e o silêncio que tomou conta da cozinha após o último "não sei mais o que fazer com você" ainda ardia mais do que qualquer queimadura que ela já havia tratado em operação. Laura sentiu o peito se contrair como se estivesse sendo segurado por mãos invisíveis que puxavam para dentro tudo o que ela tentava manter de pé. A mãe não entendia sua rotina exaustiva, suas viradas intermináveis, seus treinamentos compulsórios, nem a exaustão emocional que vinha carregando desde que o ex-marido decidira que não sabia mais se queria essa vida. E Laura, apesar de toda a força física, ainda não aprendera a lidar com perdas que não se resolvem com extintores, mangueiras ou técnicas de resgate. Ela vestiu a farda devagar, com aquela sensação de corpo pesado, como se cada peça de equipamento representasse uma dívida emocional. A bota suja na lateral de um incêndio da semana anterior, a calça reforçada, que ela dobra com precisão quase militar. O cinto, que sempre aperta mais do que deveria, lembrando-a de que responsabilidade não tem folga. E o casaco de aproximação, que pendia no armário como um lembrete constante de que sua vida, todos os dias, dependia da capacidade de não tremer. No espelho do corredor, a imagem que voltou para ela tinha olheiras profundas, expressão opaca, mas um fio de determinação que ela conhecia bem. O fio que sustenta quem salva vidas, mesmo quando não consegue salvar a própria. Quando chegou ao quartel, a movimentação parecia comum para uma manhã de terça-feira, com cheiro característico de café forte circulando entre as viaturas e a equipe dispersa fazendo o checklist de rotina. O sargento Elias, experiente e quase sempre mal-humorado, percebeu de longe o abatimento no rosto da colega. Ele não perguntou nada, mas apertou o ombro dela numa saudação silenciosa, daquelas que dizem "estou vendo", sem exigir que ela confirme. Laura tentou sorrir, mas a expressão saiu mais como uma contração involuntária do que como demonstração de conforto. Ainda assim, continuou para o vestiário, arrumou os equipamentos, revisou cada peça como havia aprendido desde o curso de formação, revisar, conferir, repetir, prevenir. A disciplina, ali, era a única fronteira entre voltar para casa ou virar estatística. A rotina de pré-turno seguia com a previsibilidade de sempre: checar níveis de oxigênio, testar rádios, inspecionar mangueiras, conferir a lanterna, ajustar o capacete. Era uma coreografia rigorosa, treinada à exaustão, que mantinha cada bombeiro consciente de que qualquer erro, por mínimo que fosse, podia colocar outra pessoa, ou eles mesmos, em risco extremo. Laura fazia tudo no automático, mas sentia que o corpo estava uma fração mais lento, como se partes dela estivessem presas ainda na cozinha da mãe, ouvindo a discussão multiplicar cicatrizes invisíveis. Ela tentou afastar o pensamento com a mesma força com que afastava a fumaça quente de um ambiente confinado, mas nem tudo na vida podia ser ventilado com tática. Quando entrou na sala de rádio, o soldado Vilela, responsável pelo monitoramento naquele turno, levantou a mão em cumprimento, sem tirar os olhos da tela onde ocorrências pipocavam de forma constante. "Dia cheio, Mendonça. Melhor se preparar", murmurou ele, enquanto uma chamada de incêndio em veículo ocorria na região norte. Nada exigiria sua equipe naquele momento, mas a informação bastava para reforçar que o dia já estava carregado. Laura assentiu, mas o olhar dela vagava para além das paredes. Os ruídos do quartel, passos, conversas pontuais, ferramentas metálicas batendo nas bancadas, pareciam abafados, como se ela estivesse escutando tudo debaixo d'água. Ainda assim, sabia que no instante em que a sirene disparasse, não haveria espaço para pensamentos nebulosos. Aproveitou um minuto solitário para respirar. Inspirou fundo, como aprendera no treinamento de controle de ansiedade, soltando o ar devagar, contando mentalmente até 5. A respiração profunda sempre a ajudava a acessar o foco que precisaria caso o turno se complicasse, e se complicaria como todos os turnos que nunca avisam quando vão testar o limite emocional e físico dos profissionais. Laura repetiu o processo algumas vezes, tentando limpar a mente das discussões familiares que a deixaram tremendo por dentro desde cedo. Uma frase da mãe martelava: "Você se esconde nesse trabalho para não encarar sua vida." Ela odiava quando a mãe dizia isso. Odiava mais ainda porque parte dela sabia que era verdade. Mas antes que pudesse refletir mais, um ruído cortou o ambiente como uma lâmina de urgência absoluta. O toque do alarme não era apenas som, era impacto. Era o tipo de vibração que atravessava os músculos, acelerava o coração e obrigava qualquer emoção particular a ser empurrada para um canto silencioso da mente. O rádio estourou
com a voz da central firme e precisa. Incêndio estrutural em progresso. Escola Municipal José do Prado. Possível presença de crianças no interior. Equipes próximas. Responder imediatamente. A frase final cravou um arrepio inteiro nas costas de Laura. Crianças. A palavra sempre tinha outro peso. A equipe se mobilizou em segundos, como se um botão invisível tivesse ativado instintos que ultrapassam o raciocínio consciente. O corpo de cada bombeiro entra num modo automático, mas ultrafocado. Correr, vestir o EPI, fechar engates, ajustar o cilindro, conferir válvula, testar vedação da máscara. Laura moveu-se com a precisão de quem treinou aquilo dezenas de vezes, mas sentiu um tremor leve nos dedos enquanto fechava o capacete. Tentou ignorar. Não havia espaço para o tremor. Não havia espaço para a discussão com a mãe, para o peso no peito, para qualquer coisa que não fosse salvar vidas. Enquanto subia na viatura, o cheiro de diesel e metal aquecido se misturava ao início de adrenalina no corpo. Aquele tipo de adrenalina que não exalta, mas alerta. A sirene abriu caminho entre carros, motos e ônibus que tentavam se afastar da rota, e a paisagem urbana de Belo Horizonte passava como flashes borrados, contrastando prédios residenciais, muros grafitados, lojas abertas cedo demais e o movimento apressado de uma cidade que nunca percebe quando está prestes a assistir a uma tragédia. Laura segurava o apoio lateral dentro da viatura, sentindo o balanço do veículo enquanto o motorista, Cabo Rocha, avançava rápido pelas avenidas. O rádio soltava informações fragmentadas, indicando que vizinhos estavam tentando ajudar, que professores estavam tentando organizar alunos do lado de fora, que havia fumaça densa saindo das janelas do segundo andar. O sargento Elias, sentado ao lado dela, repetia mentalmente os protocolos de entrada em estrutura em chamas, como sempre fazia. Era um hábito dele, revisar em voz baixa cada etapa, como se estivesse passando um checklist espiritual. Laura tentava se concentrar no que ele dizia, mas sentia o peso emocional se acumulando no fundo do estômago, aquela sensação de que algo poderia dar errado. O pensamento tentou invadir, mas ela o reprimiu com técnica, respiração profunda, foco no agora. Quando chegaram ao local, a cena tinha a mesma brutalidade que apenas incêndios em escolas conseguem ter. Havia professores chorando, crianças tossindo sentadas no gramado da quadra, fumaça negra saindo das janelas superiores e gritos de desespero misturando-se ao estalar da madeira queimando. Um grupo de funcionários tentava explicar para os policiais que algumas turmas já tinham sido evacuadas, mas que uma sala do segundo andar, uma turma completa, não respondeu à chamada de saída. E a fumaça ali parecia mais espessa, mais agressiva. Elias olhou para a equipe com aquele olhar de comando que não admite hesitação. Laura sentiu o impacto daquele olhar, e com ele o peso de sua responsabilidade se multiplicou. A respiração dela acelerou, mas ela manteve o corpo firme. Sabia que logo sentiria o calor intenso através do traje, que entraria em ambientes onde a visibilidade seria quase zero, que dependeria da lanterna e da linha guia para retornar, que uma estrutura escolar podia ceder em minutos, especialmente se a origem do incêndio estivesse no corredor principal. Sabia também que vidas estavam agora totalmente ligadas à capacidade deles de manter a calma. Enquanto a equipe sincronizava movimentos, conectava mangueiras ao hidrante e organizava o acesso, Laura sentiu a hesitação surgir, não por medo do fogo, mas por tudo o que carregava antes mesmo de colocar a farda. Uma dúvida sutil, corrosiva. Será que naquele estado emocional ela conseguiria tomar decisões rápidas o suficiente para salvar crianças? Mas ela interrompeu o pensamento no instante em que ouviu o choro distante vindo de dentro da escola. Som abafado, mas claramente de medo. Não haveria espaço para fracasso. Não haveria espaço para ela. Era hora de entrar. Quando Laura cruzou o portão principal da Escola Municipal José do Prado, o mundo pareceu mudar de densidade. A fumaça, que antes era apenas uma visão opaca do lado de fora, tornou-se uma cortina espessa, pesada, quente, carregada de micropartículas que se prendiam na viseira da máscara como se tentassem impedir sua passagem. A cada passo, ela sentia o estalo do piso de madeira sendo consumido em algum lugar acima, um sinal claro de que o tempo jogava contra eles. A adrenalina não vinha em ondas eufóricas, vinha em vibrações compactas que se alojavam na base da nuca e na planta dos pés, mantendo o corpo alerta, preparado para reagir a qualquer som, movimento ou temperatura que mudasse de forma abrupta. O corredor do térreo ainda tinha boa visibilidade, mas a fumaça subia rapidamente pelo vão da escada, como se fosse um organismo vivo tentando devorar cada centímetro da estrutura. O cheiro de material escolar queimando, plástico, borracha, papel, formava uma mistura ácida que denunciava a origem do incêndio, provavelmente na ala de artes ou em alguma sala de armazenamento. Laura seguiu a linha de entrada atrás do sargento Elias e do cabo Rocha, enquanto os soldados
soldado Farias posicionava a mangueira e preparava a progressão de ataque ao fogo. Cada movimento era calculado, preciso, produto de anos de treinamento, mas carregado de emoção humana que nenhuma doutrina técnica era capaz de suprimir. No segundo andar, a temperatura aumentou drasticamente e isso fez Laura lembrar da primeira vez que enfrentou um incêndio estrutural ainda durante o estágio. Lembrou-se da sensação de não conseguir distinguir onde estava o teto, onde estava o chão, e da voz do instrutor dizendo que o calor era traiçoeiro, que ele engana, que pode parecer suportável por um minuto e tornar-se mortal no minuto seguinte. Agora, tantos anos depois, ela não tinha mais medo do fogo, mas tinha plena consciência de que ele não respeita limites. A ferocidade das chamas naquela escola parecia especialmente injusta, como se o destino estivesse testando exatamente o ponto mais frágil de qualquer bombeiro: crianças. Quando se aproximaram da sala onde a turma estava presa, o sargento Elias apontou para a porta, que estava fechada e vibrando com o calor interno. Ele gritou pela máscara, algo como todos juntos, e Laura assentiu. O cabo Rocha posicionou a ferramenta Halligan e começou a forçar a abertura enquanto Farias controlava o jato de água para conter o avanço das chamas do corredor. O isolamento térmico dos equipamentos ajudava, mas era impossível ignorar a sensação de queimadura imaginária que o corpo experimentava ao ver as labaredas lamberem as paredes ao lado. Laura sentiu a mandíbula contrair levemente, não por medo, mas pela consciência absoluta de que o pior momento estava prestes a acontecer. Aquele segundo em que a porta se revela o estado real de quem está preso. Quando a trava finalmente cedeu, uma nuvem densa de fumaça invadiu o corredor e junto com ela vieram os sons abafados de tosses, choros e movimentação desesperada. A visibilidade na sala era quase zero, mas era possível ver sombras se contorcendo atrás das carteiras e mesas. Laura entrou sem hesitar, guiada pela lanterna fixada no capacete, enquanto tentava identificar quantas crianças ainda estavam conscientes. Outra bombeira da equipe, soldado Ramos, entrou logo atrás para auxiliar na retirada. A temperatura interna era brutal, especialmente próximo ao teto, e Laura sabia que tinham poucos minutos antes que o calor atingisse níveis letais. Ela alcançou a primeira criança, um menino de camisa azul, os olhos arregalados pela mistura de medo e dificuldade de respirar. Laura o colocou no colo com cuidado, ajustou a máscara dele com a mão e sinalizou para Ramos iniciar a evacuação. As crianças estavam espalhadas, algumas escondidas debaixo de mesas, outras encostadas na parede, desorientadas. A equipe foi retirando uma a uma, num fluxo coordenado que dependia de velocidade, firmeza e calma. Laura, mesmo com o peso emocional esmagando a região do peito, mantinha o corpo no modo operacional, concentrado, presente. Quando já estava com a terceira criança, nos braços caminhando rápido pelo corredor em direção à escada, ouviu um som que não parecia pertencer àquele fluxo de resgate. Um choro diferente, mais distante, mais fino, mais fraco. Era quase um soluço engolido pela fumaça. Laura parou. O sargento Elias, que estava à frente, virou-se e viu a pausa dela, mas não questionou. Apenas continuou encaminhando as crianças. Laura olhou para o cabo Rocha e ergueu a timais, mão sinalizando para que ele assumisse a criança que ela carregava. Ele entendeu imediatamente, estendendo os braços para recebê-la sem perder o ritmo. E então, Laura ouviu de novo. O choro vinha de dentro do banheiro feminino, no fim do corredor. Um banheiro que provavelmente ainda não havia sido vasculhado, porque ninguém imaginava que alguma criança teria conseguido se esconder ali sozinha. A fumaça era mais densa naquela direção, cobrindo parte do teto como se quisesse impedir o acesso. Laura sentiu a hesitação surgir novamente, aquela segunda de indecisão que costuma ser fatal, tanto para vítimas quanto para bombeiros. Mas dessa vez, a hesitação tinha outro peso. Era carregada das memórias da discussão com a mãe, da sensação de desamparo emocional, do cansaço acumulado, da dúvida sobre si mesma que a vinha corroendo desde o amanhecer. E então, num estalo repentino, ela entendeu algo. Nenhum problema pessoal, por mais devastador que seja, poderia ter o mesmo impacto de ouvir o choro de uma criança pedindo socorro. Não havia dor familiar, perda afetiva, crise existencial ou lembrança amarga que pudesse competir com o instinto de proteger alguém menor, vulnerável e indefeso. A decisão se materializou no corpo antes mesmo de se tornar pensamento. Laura correu para o banheiro. O calor ali parecia mais desordenado, como se as chamas estivessem buscando brechas para avançar por baixo da porta. Ela apoiou o ombro e arrombou a primeira barreira com a força que só aparece quando a urgência ultrapassa qualquer limite humano. A porta cedeu com um estalo seco e a visão que surgiu diante dela a fez esquecer por completo qualquer resquício de instabilidade emocional. No canto direito, ao lado da privada, encolhida como um pequeno animal ferido, estava uma menina de cerca
de 8 anos. Magrinha, tremendo, os olhos enormes completamente tomados pelo reflexo do fogo que avançava do corredor. A fuligem cobria o rosto dela como uma segunda pele, deixando apenas 2 trilhas limpas onde lágrimas escorreram antes de evaporar parcialmente. A respiração da menina era curta, irregular, e cada chiado parecia o último. Laura sentiu algo apertar tão fundo no peito que parecia deslocar as costelas. A menina levantou a cabeça devagar, como se acabasse de reconhecer a presença de alguém que representava a salvação. "Me ajuda!" foi o som abafado que a criança conseguiu emitir. Era quase inaudível, mas suficiente para mover montanhas dentro de Laura. E então, como se o próprio incêndio tivesse esperado esse momento, houve um estouro próximo, forte, violento, como o colapso de uma parte da estrutura do teto do corredor. O impacto fez o chão vibrar. Laura não pensou. O instinto tomou conta. Ela se lançou em direção à menina, usando o próprio corpo como escudo, protegendo-a com os braços e o torso, enquanto uma onda de calor e destroços caía perigosamente perto delas. O som foi ensurdecedor, abafado apenas pelo baque do coração de Laura, que parecia querer romper a armadura térmica de dentro para fora. A menina soluçou, agarrando o uniforme de Laura com os dedos finos. E ali, naquele segundo que durou uma eternidade, Laura viu toda a própria vida passar diante de si. A infância difícil, a relação complicada com a mãe, o casamento que desmoronou sem aviso, a busca constante por validação, o medo de nunca ser suficiente. Tudo isso apareceu como fragmentos soltos de um filme que nunca pediu para assistir, mas ela entendeu de maneira visceral que nada daquilo tinha o mesmo peso que proteger aquela criança. Tudo o que a machucou antes parecia pequeno diante do risco de perder aquela menina em questão de segundos. Quando a poeira começou a baixar, Laura ergueu o corpo devagar, ainda protegendo a criança com o braço. O caminho para fora estava mais difícil, mais estreito, mais perigoso. As labaredas tomavam o corredor como serpentes vivas, mas Laura ajustou a menina no colo, prendeu a respiração e avançou. Era hora de enfrentar o fogo inteiro, sem hesitação, sem dúvida, sem permitir que nada, absolutamente nada, interferisse no dever de salvamento. E foi isso que ela fez. O corredor diante de Laura parecia ter diminuído de tamanho, como se o fogo tivesse engolido cada centímetro de espaço que antes permitia passagem. A fumaça agora era mais densa, impregnando o ar com partículas quentes que, mesmo diante da proteção da máscara, dificultavam cada respiração. O visor dela começava a acumular fuligem, criando uma película escura que limitava ainda mais a visão. Mas Laura não se intimidou. Ajustou a menina no colo, prendendo-a com firmeza, como se qualquer folga pudesse permitir que o mundo roubasse aquela vida das mãos dela. A menina estava leve demais, leve como só uma criança assustada e exausta pode ser. O pequeno corpo tremia, e mesmo com o som do incêndio, Laura conseguia sentir o soluço contido que subia da garganta dela, uma mistura de medo e alívio. Laura passou a mão enluvada na cabeça da menina, um gesto rápido, quase automático, mas carregado de humanidade. Ela murmurou pela válvula da máscara algo que soava como "agora você está segura". A criança não ouviu com clareza, ou talvez não tenha compreendido, mas agarrou ainda mais forte o equipamento dela, como se confiasse plenamente naquela presença. Quando Laura iniciou o retorno pelo corredor, o calor já se tornava quase insuportável. A temperatura no teto era letal. Ela sabia disso pelas mudanças no ar, pela intensidade das labaredas que corriam pelas vigas de madeira e pelo estalar assustador vindo de cima. A estrutura estava comprometida. Qualquer bombeiro experiente conseguia reconhecer quando o prédio começava a indicar um possível colapso. Laura sentiu isso na vibração do piso, na forma como os sons do metal aquecido ecoavam pelos corredores. O rádio preso ao colete chiou, mas a interferência causada pelo calor extremo dificultava a compreensão. Uma voz fragmentada tentou alcançar a frequência. Dela, possivelmente Elias ou Rocha, mas tudo o que Laura conseguiu captar foi algo como "situação, cuidado, parte do teto". Ela apertou o botão para responder, informando que tinha uma criança em mãos e estava voltando para o ponto de saída. A resposta não veio. A comunicação estava falhando. Não era incomum em ambientes de incêndio estrutural tão intensos. Era ali, naquele tipo de cenário, que cada decisão dependia da capacidade de manter a calma absoluta. Ela avançou alguns passos, apoiando-se no instinto que desenvolveu ao longo dos anos. Cada movimento era calculado, mas também impulsivo, nascido da urgência de proteger uma vida. As chamas avançavam pelo teto e desciam pelas paredes laterais como se estivessem vivas, rugindo em ondas descontroladas. Laura manteve a menina protegida contra o peito, com o corpo inclinado para a frente, como se pudesse fisicamente impedir que o fogo tocasse a criança. Em determinado ponto do corredor, parte do forro desabou com violência, caindo a poucos
poucos metros delas. Fragmentos incandescentes explodiram no chão, espalhando cheiro de madeira carbonizada que encheu o ambiente como uma cortina de morte. Laura deu um passo para trás por reflexo, mas manteve o foco. Ela analisou o caminho. O trecho estava ainda acessível, mas estreito, e o calor era tão intenso que ondulava o ar como miragens no deserto. A visibilidade era quase nula, mas ela sabia que se parasse para hesitar, a estrutura poderia não dar mais nenhuma chance. Ela respirou fundo, ou o máximo que o cilindro permitia, e avançou. A cada passo, sentia o peso emocional de tudo o que deixara para trás naquela manhã se transformar em força concentrada. Não era mais sobre o que discutira com a mãe, nem sobre as dúvidas que a corroíam desde a separação. Era sobre o que estava fazendo naquele exato instante, salvar uma vida. E de alguma forma inexplicável, isso dava significado a tudo o que parecia fragmentado em sua trajetória pessoal. Laura compreendia que o fogo, apesar da destruição, tinha um poder simbólico. Ele expunha verdades. Ele mostrava quem realmente estava pronto para enfrentar o intransponível. E naquele momento, Laura descobria uma verdade sobre si mesma. Ela não estava quebrada, estava cansada, machucada, mas não quebrada. Quando alcançou a escada, notou que o corrimão de metal já estava quente demais para tocar. O degrau superior tinha começado a deformar com o calor, criando pequenas ondulações que dificultavam o equilíbrio. Laura ajustou os pés, firmou a postura e iniciou a descida. O corpo dela funcionava como uma fortaleza. Braços envoltos na criança, tronco inclinado, pernas fazendo força para resistir à instabilidade da escada. Ela descia rápido, mas sem desespero. Havia uma técnica, uma cadência, um foco absoluto. Na metade da escada, o rádio vibrou novamente. A voz do sargento Elias finalmente atravessou a interferência. Mendonça, responde. Você está com a última criança? A estrutura vai ceder. Saia imediatamente. O tom dele, apesar da urgência, carregava algo além de comando. Carregava preocupação. Laura apertou o botão e respondeu com a voz mais estável que conseguiu produzir. Estou com uma menina. 2 minutos para sair. Elias tentou responder, mas a frequência falhou novamente. Enquanto descia os últimos degraus, Laura viu as primeiras silhuetas surgirem através da fumaça. Eram os colegas bombeiros no térreo, posicionados, prontos para auxiliá-la no momento em que alcançasse o ponto seguro. O cabo Rocha acenou com intensidade, indicando uma área relativamente livre de risco. Farias ajustou o jato de água para proteger o corredor, reduzindo parte do calor para abrir caminho. Laura acelerou a descida e, quando finalmente pisou no piso do térreo, sentiu o corpo estremecer. Não de medo, mas de alívio. Rocha avançou e abriu passagem. Ramos aproximou-se para garantir que a menina permanecesse protegida da fumaça restante. Laura seguiu em direção à saída, carregando a criança com firmeza absoluta, até que finalmente cruzou a porta principal da escola. A luz do lado de fora parecia quase irreal. Professores choravam, pais gritavam nomes de filhos, policiais organizavam perímetros, crianças tossiam e recebiam atendimento dos socorristas. A comoção tomava conta do ambiente de maneira quase física. Laura, ainda com a menina no colo, caminhou até a área de triagem montada pelo SAMU. Uma enfermeira correu até ela e pegou a criança com cuidado, imediatamente verificando a respiração, oxigenação e sinais vitais. A menina, apesar de exausta e coberta de fuligem, estava viva. Quando a enfermeira confirmou isso com a cabeça, Laura sentiu algo quente escorrer por dentro do peito que ela não conseguiu segurar. Uma onda de emoção tão intensa que parecia mais forte do que o próprio calor que ela havia enfrentado. Mas ela não chorou. Bombeiros raramente choram no momento. Eles seguram, eles respiram fundo e continuam. Enquanto isso, o sargento Elias aproximou-se, respirando pesado pela máscara parcialmente retirada. Ele olhou para Laura. Um olhar longo, firme, que dizia tudo sem precisar de palavras. Orgulho, respeito, reconhecimento silencioso. Ele não elogiou, não declarou nada heróico. Apenas assentiu levemente, como quem diz: você fez o que tinha que fazer e fez certo. E isso foi suficiente. Quando Laura finalmente deu alguns passos para longe do prédio incendiado, o corpo dela começou a sentir o peso real de tudo que havia enfrentado. O coração batia com força ainda descompassada, como se insistisse em avisar que a descarga de adrenalina não tinha acabado. O ar fora da escola era mais fresco, mas não aliviava completamente a sensação de calor retido no traje térmico. A soldado precisou parar por um instante, apoiar as mãos nos joelhos e inclinar ligeiramente o tronco para a frente. Não era exaustão comum, era aquele tipo de cansaço que atravessa o corpo e encontra também a alma, forçando uma pausa que não pode ser ignorada. O som ao redor parecia distante, como se estivesse sendo filtrado por uma barreira invisível. Gritos, choros, conversas apressadas, o estalar da estrutura ainda queimando, tudo misturado, tudo em paralelo. Mas Laura sentia
sentia o mundo se reduzir a uma única certeza. A menina estava viva. Aquele pequeno corpo que ela carregou entre chamas e explosões tinha chegado intacto à equipe médica, e isso, por si só, era suficiente para manter Laura de pé, mesmo com o peso esmagador que ela vinha suportando desde as primeiras horas da manhã. Enquanto recuperava o ar, Ramos aproximou-se e colocou a mão no ombro dela, apertando com firmeza. Era aquele tipo de gesto que só colegas de profissão entendem. Um reconhecimento silencioso, livre de exageros, que significava: eu vi o que você fez. Ramos não disse nada, apenas fez um sinal com a cabeça, um movimento pequeno, mas cheio de significado. Laura correspondeu, com outro sinal breve, ainda tentando acalmar a respiração. O estalo de uma parte da estrutura da escola a fez virar o rosto instintivamente. O segundo andar começou a ceder parcialmente, revelando que, se ela tivesse demorado alguns minutos a mais no banheiro, talvez não tivesse conseguido sair. O impacto dessa percepção atravessou o peito dela como uma lâmina fria. Ela sabia o risco. Sabia porque bombeiros treinam justamente para medir a linha entre coragem e imprudência. Mas também sabia que, naquele caso, hesitar significaria perder uma vida. E essa era a equação que nunca mudava, independentemente do perigo. O sargento Elias se aproximou devagar, retirando completamente a máscara do rosto. Ele parecia cansado, com a expressão marcada pela fumaça e pelo peso da responsabilidade de comandar aquela operação. Parou ao lado dela e olhou em silêncio por alguns segundos, observando o movimento de ambulâncias e bombeiros ainda atuando na contenção do fogo. Quando finalmente falou, a voz dele saiu baixa, carregada de gravidade. Representou algo como: você entrou sozinha naquele banheiro. Foi arriscado, mas necessário. Salvou uma vida. Laura absorveu aquelas palavras sem responder imediatamente. Elas batiam dentro dela como impactos demorados, ressoando em lugares que o incêndio não tocara, mas que estavam igualmente vulneráveis. Depois de alguns segundos, ela ergueu os olhos e encontrou o olhar firme do sargento. Havia ali mais do que reconhecimento. Havia uma compreensão profunda, uma leitura silenciosa da batalha interna que ela vinha travando antes mesmo de a sirene tocar. Elias conhecia Laura há anos. Sabia que ela era forte, disciplinada, competente, mas também sabia que algo estava errado naquela manhã. E agora, vendo-a com fuligem, no rosto e olhos ligeiramente marejados, ele entendia que aquela operação havia exigido mais dela do que exigiria de muitos. A equipe continuava trabalhando ao fundo. Rocha e Farias se revezavam no combate às últimas chamas que teimavam em sobreviver nos fundos da escola. Crianças se agrupavam em fileiras improvisadas, recebendo água e máscaras de oxigênio, enquanto professores tentavam organizar a contagem. O cenário era caótico, mas já havia um respiro de esperança. Vidas tinham sido salvas, muitas vidas. E essa era a vitória silenciosa que o corpo de bombeiros carregava. Aquela que não vinha com medalhas, mas com a certeza de que o mundo ainda tinha chance quando alguém estava disposto a entrar onde ninguém mais podia. Laura foi até uma das viaturas e apoiou-se na lateral metálica. O alumínio ainda estava quente, mas oferecia um apoio firme. Ela tirou o capacete devagar, deixando a cabeça respirar. Os cabelos grudados na testa pela mistura de suor e calor faziam um desenho irregular. Laura passou a mão na nuca, sentindo os músculos tensionados. O mais curioso era que, apesar do desgaste extremo, ela sentia um tipo de clareza interna que não tinha ao acordar naquele dia. Era como se, dentro daquele caos, ela tivesse encontrado algo que vinha procurando há muito tempo. Um ponto de verdade. Algo que conectava sua identidade ao propósito que a fez escolher aquela profissão. E perceber isso naquele momento tinha um impacto estranho. Não um alívio, mas uma compreensão profunda, quase filosófica, de que certos encontros com o medo revelam partes da alma que não aparecem em tempos de calmaria. Enquanto respirava fundo, olhando o movimento ao redor, Laura ouviu seu nome. Mendonça, que era o cabo Rocha, chamando-a do outro lado da viatura. Ele segurava uma prancheta de triagem e fazia anotações rápidas. Quando ela se aproximou, ele a observou com um olhar que misturava preocupação e respeito. Representou com a voz um aviso. A menina quer ver você. Laura piscou 2 vezes, surpresa. O cabo explicou que a criança, após estabilizar a respiração, havia perguntado pela moça que a pegou no colo. Queria saber se estava tudo bem, se ela também tinha conseguido sair. Laura sentiu algo mexer dentro do peito, um misto de ternura e responsabilidade. Seguiu com passos firmes, apesar da fadiga, em direção à ambulância, onde a menina estava sendo atendida. O SAMU havia organizado um pequeno espaço de observação, e a criança estava deitada, com uma máscara de oxigênio ajustada ao rosto, os olhos ainda vermelhos pelo calor e pelo medo. Quando viu Laura se aproximar, ergueu o braço pequeno, chamando-a com um movimento fraco, mas cheio de confiança. Laura se aproximou devagar, ajoelhando-se ao lado da maca. A menina a tocou na mão, apertando com delicadeza. Não disse nada, não
precisava. Havia um entendimento silencioso entre as duas, um vínculo construído em meio ao caos, uma conexão que, embora breve, seria lembrada por ambas pelo resto da vida. Enquanto Laura permanecia ao lado da menina, sentiu o peso de todos os seus problemas pessoais diminuírem gradualmente. Não desapareceram. Não era assim que funcionava, mas ficaram menores, menos sufocantes. A discussão com a mãe, o divórcio recente, a sensação de inadequação, tudo parecia ter perdido parte do poder de feri-la, porque naquele momento ela compreendia algo essencial. Ela ainda tinha capacidade de proteger, de fazer a diferença, de salvar alguém. E isso significava que ela não estava perdida, apenas estava atravessando um período difícil. E períodos difíceis não anulam quem somos, apenas nos moldam. Enquanto observava a menina respirar com mais tranquilidade, Laura sentiu o sargento Elias se aproximar ao fundo, conversando com os paramédicos, trocando informações, organizando o próximo passo. Ele olhou para Laura uma última vez e fez um gesto com a cabeça para que ela respirasse fundo, se hidratasse e descansasse alguns minutos. Era ordem, mas também era cuidado. E pela primeira vez naquele dia, Laura sentiu que podia obedecer sem resistência. Laura se afastou alguns passos da ambulância quando os paramédicos precisaram ajustar os equipamentos da menina. Aproveitou o momento para beber água e tentar diminuir o ritmo acelerado da própria respiração. A garrafa estava quente, assim como tudo ao redor, mas o líquido descendo pela garganta trazia um alívio simbólico. Não era frescor, era a sensação de que, mesmo depois de um mergulho mortal naquele mar de fumaça, ela permanecia firme. Os outros bombeiros circulavam pelo pátio escolar como se fossem peças essenciais de uma engrenagem que não podia parar. Havia gente chorando, outras rezando, professores tentando organizar informações, membros da Defesa Civil chegando para avaliar a estrutura comprometida. E no meio do caos organizado, Laura observava tudo com aquele olhar que só quem vive situações extremas desenvolve. Um olhar que enxerga além da superfície, que identifica tanto o perigo quanto os fragmentos de humanidade que emergem entre os destroços. Ao longe, um caminhão da imprensa estacionou com pressa, equipes saindo com câmeras e microfones. Laura suspirou. Era uma das partes que ela menos gostava na profissão, a exposição. Não porque desprezasse a importância da comunicação, mas porque sabia que, quando se trata de tragédia, a linha entre informar e explorar é tênue. E naquela manhã, ela definitivamente não estava em condições de lidar com perguntas invasivas ou manchetes sensacionalistas. Ramos percebeu a direção do olhar dela e aproximou-se, dizendo que a equipe de comunicação da corporação já estava no local e cuidaria dos jornalistas, instruindo-os a não se aproximarem dos bombeiros que tinham participado diretamente do resgate. Laura soltou um obrigada, quase inaudível. Era bom saber que alguém estava filtrando o mundo exterior enquanto ela ainda tentava organizar o próprio interior. O céu começava a mudar de cor lentamente, revelando tons mais claros conforme a fumaça se dissipava. Laura ergueu o rosto e respirou fundo, buscando no ar qualquer sinal de normalidade. Mas o cheiro de plástico queimado e madeira enegrecida continuava forte demais. Era como se o dia estivesse impregnado de lembranças ruins, recusando-se a permitir que o mundo seguisse em frente tão rapidamente. Você sumiu da minha vista por tempo demais. A voz atrás dela a fez virar com leve surpresa. Era o sargento Elias cruzando os braços enquanto observava a equipe ainda trabalhando nas últimas fontes de incêndio. O tom dele não era de bronca, mas carregava aquele peso característico de quem viu a morte de perto. Não a própria, mas a de alguém que tinha responsabilidade sobre um grupo. O líder que carrega o medo, não de morrer, mas de perder seus homens. Fui beber água, sargento, Laura respondeu, ajustando o capacete debaixo do braço. E ver como a menina estava. Eu imaginei. Elias assentiu devagar, mantendo o olhar firme nela. Ela perguntou de você. Eu sei, me avisaram. Um silêncio breve, quase confortável, tomou conta do espaço entre eles. Laura sentiu a necessidade estranha de justificar a própria ação, como se o resgate bem-sucedido exigisse explicações. Eu ouvi a voz dela, sargento. Ela estava consciente, mas já sem força para sair. Não tinha outra saída além de entrar. Elias respirou fundo, olhando para o chão antes de encará-la de novo. Eu sei disso, Mendonça. A equipe inteira sabe. Ele ajeitou o cinto de equipamentos enquanto continuava. Mas também sei que alguma coisa mexeu com você antes mesmo de chegarmos aqui hoje. Laura desviou o olhar. Era verdade. E Elias, com aquela sensibilidade silenciosa de quem observa seus homens sem nunca invadir demais, tinha percebido. Mas ela não respondeu. Não ainda. Elias, respeitando o silêncio, continuou com uma abordagem mais pragmática, como costumava fazer quando queria proteger sem parecer protetor. Quero você no perímetro externo pelos próximos 15 minutos. Hidratação, avaliação médica rápida e descanso. Era a ordem. Simples, indiscutível. Laura balançou
balançou a cabeça afirmativamente. Parte dela queria protestar, dizer que estava bem, que podia continuar na linha de frente, que tinha condições de ajudar na inspeção final. Mas outra parte, a parte que ainda sentia o tremor leve nas mãos, sabia que obedecer era a melhor escolha. Enquanto caminhava até a equipe médica de apoio, Laura viu de relance algo que fez seu passo hesitar. Uma mãe correndo em direção ao pátio, segurando uma mochila infantil entre os braços. Chorava antes mesmo de confirmar que a filha estava entre os sobreviventes. O modo como aquela mulher se agarrava ao tecido da mochila revelava todo o pânico de alguém que estava a segundos de perder tudo. E então Laura sentiu uma fisgada profunda no peito. Algo parecido com culpa, mas mais próximo de um espelho. Um lembrete involuntário de uma ferida dela mesma. A motorista correndo até a filha era a imagem perfeita daquilo que Laura não tinha e que nos últimos meses havia começado a pesar de um jeito diferente. Não por falta de desejo, mas por conta do fracasso recente em seu casamento. Um fracasso que ainda doía com uma intensidade difícil de admitir. Ela desviou rapidamente o olhar. Não era momento para esse tipo de pensamento, mas também não era algo que ela pudesse evitar. Ao chegar ao posto médico, sentou-se em um banco improvisado. Uma enfermeira pediu que ela removesse parte do equipamento para verificar sua temperatura, batimentos e saturação. Tudo estava dentro do normal para alguém que tinha enfrentado aquele nível de risco, um pouco acelerado, mas nada alarmante. Você tem cheiro de madeira queimada e adrenalina, comentou a enfermeira com um meio sorriso cansado. Laura retribuiu com outro sorriso fraco. É o perfume oficial da corporação, brincou. Era humor automático, aquele tipo de frase que os bombeiros usam para disfarçar o que sentem. Enquanto a avaliação acontecia, Laura fechou os olhos por alguns segundos. Não dormiu, mas deixou a mente escorregar para um espaço entre vigília e consciência plena. E nesse breve momento, um pensamento atravessou sua mente de forma clara, quase cruel. Se eu não tivesse entrado, aquela menina teria morrido. Não foi um pensamento de culpa, foi de constatação. E ao mesmo tempo, um lembrete poderoso de que, apesar de todas as rachaduras internas, algo dentro dela ainda era sólido, muito sólido. Quando abriu os olhos, Elias conversava com um membro da Defesa Civil e observava a estrutura comprometida da escola. O incêndio estava sob controle agora, mas a investigação estava só começando. E Laura sabia que ainda teria de lidar com entrevistas, relatórios, comunicados, a parte burocrática da tragédia, tão inevitável quanto o cansaço que vinha depois. Mas, por alguns minutos, ela simplesmente respirou. Respirou como alguém que voltou do limite, como alguém que enxergou a própria força no pior cenário, e como alguém que ainda estava tentando entender onde essa força se encaixava na sua vida fora da farda. Quando a enfermeira terminou a avaliação, Laura levantou-se devagar, sentindo os músculos protestarem discretamente. O corpo dela era treinado para suportar esforço extremo, mas a mente, essa, sempre era outra história. Ainda assim, ela agradeceu a profissional e caminhou até a área onde parte da equipe estava reunida, discutindo os próximos passos. No caminho, percebeu que alguns moradores do bairro começavam a se aglomerar do lado de fora da grade. Uns traziam celulares na mão filmando, outros apenas observavam com um semblante triste. O incêndio numa escola municipal nunca é só uma notícia local, é um golpe direto no coração de qualquer comunidade. Afeta pais, professores, servidores, vizinhos, todos se reconhecem no desespero de imaginar crianças presas. E ali estava a prova viva de como o pânico coletivo se espalha. Laura desviou o olhar dos curiosos e focou em algo mais próximo de seu mundo. O caminhão de combate parado com as portas traseiras abertas, revelando mangueiras enroladas, ferramentas pesadas e parte do equipamento ainda fumegante. A visão daquele veículo, imponente, marcado pelo trabalho, despertava nela uma sensação tão familiar quanto inexplicável. Um misto de responsabilidade, orgulho e aquele tipo de ligação silenciosa que só quem serve na corporação reconhece. Ramos aproximou-se com passos cansados, ainda segurando o capacete que tirara minutos antes. O rosto dele tinha marcas de fuligem e suor, mas os olhos permaneciam atentos, analisando tudo com precisão calculada. Chegou o pessoal da perícia, ele disse, parando ao lado de Laura. Ela seguiu o olhar dele e viu 3 profissionais uniformizados caminhando com maletas. Havia algo de profundamente solene na forma como eles se moviam, quase como médicos examinando um paciente em estado crítico. Descobriram alguma coisa sobre a origem do fogo? Laura perguntou. Não ainda, mas estão suspeitando de curto-circuito no bloco administrativo. A fumaça se espalhou muito rápido. Ramos coçou o queixo pensativo. Se confirmar, não foi só má sorte, foi descuido. Laura fechou os olhos por um instante. Descuido. Essa palavra incomodava como poucas, porque em tragédias como aquela, às vezes a diferença entre vida e morte cabe numa porta que deveria estar destrancada.
apagada, num extintor vencido, numa manutenção adiada, e no fundo isso sempre doía, sempre. Antes que ela pudesse comentar, uma movimentação à esquerda chamou sua atenção. A mesma mãe que correra pelo pátio agora saía do lado da ambulância, segurando a filha nos braços. A menina estava consciente e com oxigênio por perto, mas parecia bem. A mãe chorava, agradecia aos paramédicos, buscava com os olhos alguém, qualquer pessoa, do corpo de bombeiros para agradecer pessoalmente, até que os olhos dela encontraram Laura. Havia algo tão profundo naquele olhar, um misto de desespero, gratidão absoluta e vulnerabilidade, que Laura sentiu um impacto direto no peito. A mãe caminhou em direção a ela, ainda segurando a filha com força, como se temesse que o mundo pudesse puxá-la de volta para o perigo. Foi você que tirou ela de lá? Perguntou com a voz embargada. Laura abriu a boca para responder, mas alguma coisa dentro dela hesitou. Não por timidez, mas por saber que assumir um agradecimento daquele tipo sempre a deixava emotiva demais. Fui sim, respondeu enfim, com uma serenidade quase ensaiada. A mulher não disse mais nada, apenas a abraçou, o braço livre envolvendo Laura com uma intensidade que dispensava palavras. Laura não sabia onde colocar as mãos num primeiro momento. Não sabia se retribuía, se continuava imóvel, se mantinha protocolo, mas instintivamente acabou, apoiando a mão nas costas da mulher, devolvendo o gesto com a mesma honestidade com que havia entrado na escola em chamas. A menina, de olhos atentos, observava Laura como se tentasse entender quem era aquela pessoa que minutos antes havia se tornado a linha entre vida e morte para ela. Depois do abraço, a mãe se afastou com um sorriso cheio de lágrimas. Laura respirou fundo, tentando controlar a onda emocional que ameaçava transbordar. Ramos colocou uma mão no ombro dela, um gesto raro vindo dele, e disse apenas: "Foi um resgate bonito, Mendonça." Laura assentiu, mas sem conseguir responder, porque no fundo não era só um resgate. Era um contraponto violento à manhã com que ela havia começado o dia. Um lembrete de que, mesmo quando a vida pessoal parecia ruir, havia algo maior, mais intenso, mais transformador, que ela ainda era capaz de fazer. E aquilo talvez fosse a única coisa que a mantinha de pé. Ela respirou fundo outra vez. O cheiro da fumaça ainda impregnava tudo. O barulho dos equipamentos ainda ecoava. O calor da adrenalina ainda queimava sob a pele. Mas havia dentro dela uma clareza nova, a de que, por mais fragmentada que estivesse, ela ainda era necessária. Tão necessária quanto seu próprio medo queria negar. Quando caminhou de volta para o caminhão, sentiu um cansaço físico intenso nas pernas, mas a mente estava mais firme. A lembrança da menina escondida no banheiro, pequena, frágil, silenciosa, quase apagada, voltava à sua mente como um lembrete cruel do que poderia ter acontecido. Poderia ter hesitado por tempo demais. Poderia ter priorizado a exaustão emocional que a consumia antes mesmo de colocar os pés na viatura naquela manhã. Mas não fez isso, e isso, só isso, já significava algo. O sol começava a furar a fumaça, lançando feixes de luz pálida sobre os destroços. Os brilhos refletiam nas poças de água escura e davam ao cenário um contraste quase poético, luz nascendo dentro do caos. E pela primeira vez naquele dia, Laura permitiu que esse pequeno símbolo de renovação atravessasse sua armadura emocional. Ela estava ali, inteira, cansada, marcada, mas verdadeiramente inteira e pronta para seguir. Laura caminhou até a lateral do caminhão, apoiando uma das mãos na lataria quente, sentindo o metal pulsando como se tivesse vida própria. O veículo ainda vibrava de forma quase imperceptível, como se mantivesse o eco da batalha recém-encerrada. Ela fechou os olhos por um instante, ouvindo aquele silêncio estranho que só acontece depois de emergências intensas. Um silêncio que não é ausência de som, mas presença de tudo o que foi sentido. A equipe ao redor continuava em movimento. Alguns bombeiros recolhiam mangueiras, outros verificavam equipamentos, outros conversavam com membros da defesa civil. Era o tipo de cena que só quem vive aquilo entende. A normalização do caos. O mundo lá fora vê tragédia. O bombeiro vê trabalho. Duro, pesado, emocionalmente desgastante, mas trabalho. E era esse mecanismo quase invisível que permitia que a corporação funcionasse, mesmo quando o emocional de cada membro estava por um fio. Laura observou os colegas à distância. Viu Renata rindo nervosa, aquela risada que não nasce de humor, mas de alívio. Viu Coelho sentado no meio-fio, segurando a máscara de respiração entre as mãos, como se precisasse convencer o próprio corpo de que já era seguro respirar o ar do mundo. Viu Ramos caminhar com passos firmes, na direção dos peritos, pronto para sintetizar horas de caos em poucos minutos de relatório profissional. Ela admirava aquilo tudo. Admirava a forma como cada um, apesar de ter seus próprios medos, traumas, histórias e rachaduras, entregava a própria vida em nome de alguém que talvez nunca fosse conhecido. Admirava a maneira como eles lidavam com a morte e com a vida com a
mesma seriedade. Admirava a força silenciosa que não aparece em fotos, nem em reportagens, nem nas raras homenagens oficiais. Era uma força que só existia ali e que só podia ser compreendida por quem carregava aquelas fardas molhadas, pesadas, impregnadas de fumaça e responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, era uma força que cobrava caro. A lembrança da manhã voltava à mente dela como um soco lento. A discussão com a irmã sobre o estado da mãe internada, as contas acumuladas, a denúncia de negligência no hospital público que exigia atenção imediata, o ex-marido mandando mensagem cobrando a assinatura do divórcio. A sensação intensa de fracasso que tomou conta dela antes mesmo de colocar as botas. Ela lembrava de como havia ficado alguns segundos sentada na cama, naquele início de dia, encarando o celular aceso com a notificação da ex-sogra, dizendo que ninguém segura um casamento quando só um ainda tenta. E depois, mais cedo, no caminho para o quartel, ela havia sentido o ar faltar por breves momentos. Não por ansiedade do trabalho, mas pela vida fora dele. E agora, ali, depois de salvar vidas, depois de se jogar sobre uma criança para protegê-la de uma explosão, ela finalmente percebia como aquilo tudo se sobrepunha de forma cruel. A vida pessoal e a vida profissional se chocando como placas tectônicas, causando um tremor interno que ela não tinha tido tempo de sentir durante o resgate, mas agora sentia, com força. Respirou fundo, apoiando mais peso no caminhão. Não queria desmoronar, não agora. Enquanto tentava organizar a mente, ouviu passos se aproximando. Era o sargento Elias novamente. Ele observou Laura com aquela atenção silenciosa, tentando captar sinais de esgotamento ou instabilidade. Precisamos de você em uma rápida checagem no entorno da ala norte, disse ele, representando a fala com voz firme, mas não rígida. Nada de entrar nos prédios, só verificação externa enquanto a perícia trabalha. Laura assentiu. O corpo estava cansado, mas a mente precisava de ocupação. Às vezes, continuar a tarefa era menos dolorido do que encarar o turbilhão emocional que rondava a consciência. Enquanto caminhavam juntos, ela percebia como Elias mantinha um ritmo de passos calculado, nem rápido demais, nem lento demais. Era como se ele estivesse dando a ela o espaço necessário para recuperar o fôlego. Ao chegarem ao bloco norte, ambos analisaram as paredes enegrecidas, o telhado parcialmente colapsado, a janela arrebentada pelo calor. Havia marcas de fumaça que subiam em linhas, diagonais, revelando o caminho das chamas. O asfalto parecia úmido demais por conta do combate, e pedaços de vidro brilhavam sob a luz recém-restaurada do dia. Laura se agachou para examinar uma rachadura extensa no piso. Tocou com os dedos, sentindo a textura áspera da superfície comprometida. Um pensamento atravessou sua mente. Quantas vezes aquela escola havia pedido manutenção? Quantas vezes relatórios haviam sido ignorados? Quantas vidas tinham dependido de pura sorte naquela manhã? E então uma lembrança da garotinha surgiu com força. O rosto sujo de fuligem, os olhos enormes, assustados, o choro engasgado, o corpo leve nos braços e o estouro que ecoara segundos antes da explosão. Aquele instante específico, o segundo exato em que ela se jogou sobre a menina, continuava vibrando dentro da memória de Laura como um alarme insistente, como se o cérebro estivesse tentando repetir aquele fragmento traumático para garantir que ela nunca o esquecesse. Ela fechou os olhos para afastar a imagem, mas não conseguiu. Elias percebeu. Você se expôs além da margem de segurança, ele disse, representando a fala com cautela. Não é crítica, é constatação. Laura permaneceu em silêncio. Às vezes a gente faz isso, ele continuou, quando está carregando peso demais da vida lá fora. Aquilo atingiu Laura com precisão desconfortável, porque ele estava certo, tão certo que doía. Ela engoliu seco, ainda observando o chão, e respondeu com a voz baixa. Eu ouvi o choro. Não consegui ficar onde estava. Elias respirou fundo, e ainda bem, porque se tivesse hesitado mais 2 segundos não dava tempo. Laura fechou os olhos por um instante, sentindo um arrepio subir pela espinha. 2 segundos. A diferença entre vida e tragédia. Quando abriu os olhos, encarou novamente o prédio destruído, e pela primeira vez desde o início da ocorrência, permitiu-se sentir um tipo de gratidão estranhamente dolorosa, a de ter estado no lugar certo, na hora certa, mesmo carregando o mundo nas costas. E aquele contraste, o peso pessoal imenso contra a responsabilidade profissional extrema, era o tipo de coisa que ela entendia profundamente e que, de alguma forma, conectava todos os bombeiros ali. A inspeção continuou por mais alguns minutos, com ambos anotando detalhes que poderiam ajudar na análise posterior. O cheiro de fumaça ainda era forte e o ar parecia mais denso naquele canto da escola, como se as paredes guardassem parte do pânico vivido ali dentro. Quando finalizaram, Elias tocou levemente o braço de Laura e disse, descansa quando puder. Ela assentiu, sem precisar responder. Enquanto voltavam, os raios de sol encontravam o pátio novamente
lentamente, iluminando a ambulância onde a garotinha agora recebia soro e oxigênio com mais tranquilidade. A mãe permanecia ao lado dela, segurando-lhe a mão com devoção absoluta. E pela primeira vez naquele dia, Laura sentiu algo parecido com esperança aquecer o peito. Uma esperança tímida, frágil, mas real. Ela estava ferida por dentro, sim, mas o mundo também estava cheio de vidas que precisavam dela. E talvez essa fosse a única coisa que ainda conseguia impedir que ela afundasse de vez. O pátio estava quase totalmente tomado por veículos de emergência. O barulho constante de rádio, comunicando atualizações e de motores funcionando, criava uma espécie de trilha sonora típica de cenas pós-desastre. Era um ambiente em que o caos perdia força aos poucos, dando lugar a uma rotina meticulosa, quase ritualística, de encerramento de ocorrência. Laura caminhou em direção à sombra projetada por uma árvore alta na divisa da escola. O tronco estava parcialmente queimado por fagulhas vindas do incêndio, mas ainda permanecia firme, uma espécie de testemunha silenciosa da tragédia. Ela encostou as costas nele, respirando fundo, deixando o peso do equipamento escorregar um pouco para aliviar os ombros. Foi nesse pequeno intervalo, nesse momento entre uma função e outra, que a exaustão emocional reapareceu com uma força surpreendente, como se estivesse apenas aguardando uma brecha para se manifestar. Não era choro, não era desespero, mas uma sensação profunda de desgaste, como se as horas anteriores tivessem sugado dela algo que não seria tão simples de repor. Ela pensou na mãe, pensou na voz fraca dela pelo telefone, na falta de resposta dos médicos, nos atrasos intermináveis dos exames, na família exausta tentando acompanhar tudo sem perder a humanidade. Pensou na possibilidade cruel, real demais, de que talvez não tivesse mais tanto tempo para resolver certas pendências emocionais. E, paradoxalmente, ali estava ela, cuidando da vida de outros enquanto a própria seguia desmoronando. Esse dilema era comum entre bombeiros. Salvam tudo o que podem, mas muitas vezes vem a vida pessoal ruir em silêncio. Enquanto essa espiral interna se formava, o rádio no cinto apitou. Uma voz firme informou que a coordenação central solicitava uma reunião rápida com toda a equipe envolvida. Nada urgente, mas importante para alinhamento pós-incêndio. Laura respirou fundo, voltou a ajustar o equipamento e seguiu em direção aos colegas. A equipe se reuniu perto do caminhão, formando um círculo irregular. O sol agora estava mais forte, deixando o suor marcar trilhas claras no rosto sujo de fuligem de alguns bombeiros. Havia olhares cansados, mas também um senso coletivo de missão cumprida, um sentimento complexo que misturava orgulho, alívio e luto antecipado pelas marcas deixadas. Elias tomou a frente como líder da operação. Representou sua fala com postura firme, explicando que a perícia já tinha iniciado os exames estruturais e que, por enquanto, ninguém deveria entrar no prédio até liberação oficial. Ressaltou que o primeiro bloco do incêndio havia sido estabilizado graças à ação rápida da equipe e que o número de vítimas graves tinha sido minimizado por conta dessa resposta coordenada. Ele seguiu falando, agradecendo o desempenho de todos, reforçando que tragédias evitadas também são mérito de quem age certo no momento certo. Alguns bombeiros assentiram com a cabeça, outros mexeram nas luvas ou ajustaram equipamentos apenas para ter algo em que focar. Era assim mesmo. Elogios diretos sempre geravam certo constrangimento. Mas então, Elias mencionou algo que fez Laura prender a respiração por um instante. Ele destacou que houve ações individuais essenciais para o desfecho positivo, e sem olhar diretamente para ela, citou quem arriscou a própria integridade para garantir que nenhuma criança ficasse para trás. Não disse o nome. Dela não precisava. A equipe inteira sabia o que aquele elogio implicava. Reconhecimento, mas também lembrança do risco extremo. Alguns colegas olharam discretamente para Laura. Ela manteve o olhar baixo. Sentiu o reconhecimento pesar tanto quanto qualquer crítica pesaria. Elias encerrou a reunião reforçando orientações de segurança, os próximos passos burocráticos e a necessidade de todos passarem por avaliação médica antes de serem liberados. Depois disso, o círculo foi se desfazendo aos poucos, cada bombeiro seguindo para sua própria zona de responsabilidade. Laura ficou parada por alguns segundos, observando o espaço vazio que se formava. O vento quente trouxe de volta o cheiro de madeira queimada e uma memória rápida atravessou sua mente. A menina agarrada nela, o rosto marcado de fuligem, a respiração curta e o silêncio desesperado. Foi então que algo surpreendente aconteceu. Junto ao portão principal, uma pequena multidão de pais e responsáveis começava a ser liberada para procurar seus filhos. Entre a confusão da entrada, uma professora reconheceu Laura e caminhou até ela com passos apressados. Era uma mulher de meia idade, ainda com o avental sujo de poeira e os olhos vermelhos do susto. Ela parou diante de Laura e, sem cerimônia, segurou as duas mãos da bombeira entre as suas.
voz. Falou com emoção, rasgando cada palavra, dizendo que, se não fosse você, hoje estaríamos perdendo mais de uma criança. Explicou que a menina resgatada por Laura era conhecida por ser tímida, por se esconder quando assustada, por jamais conseguir pedir ajuda autossuficiente. Contou que a pequena Helena tinha uma história difícil, marcada por perdas e inseguranças. E então disse algo que fez Laura sentir o corpo inteiro estremecer. A menina só está viva porque você enxergou o medo dela. Laura engoliu em seco. Era verdade. Ela conhecia aquele tipo de medo, porque já o havia sentido, inúmeras vezes, na própria infância. A professora apertou as mãos dela mais uma vez e se despediu emocionada antes de voltar à multidão. Laura ficou ali, imóvel, absorvendo o impacto daquelas palavras. Sentiu como se algo dentro dela tivesse sido revelado, não aos outros, mas a ela mesma. Porque de repente ficou claro que a hesitação no banheiro não tinha sido apenas medo do fogo. Tinha sido o confronto direto com algo íntimo, a lembrança de uma versão menor de si mesma, escondida no próprio silêncio, pedindo ajuda que nunca vinha. O resgate havia sido físico, mas também simbólico. Uma ponte entre a criança que ela tinha sido e a mulher que tentava continuar sendo. E talvez por isso tivesse doído tanto. Talvez por isso tivesse sido tão transformador. Ela respirou fundo, tentando organizar o choque emocional que a tomou. O barulho ao redor parecia distante, abafado. O mundo continuava, mas dentro dela um entendimento novo nascia. Ramos se aproximou novamente, com um olhar atento. Segurou uma prancheta e representou sua fala com tom prático, dizendo que precisavam preencher alguns dados da ocorrência. Laura assentiu e o acompanhou até uma das laterais do pátio. Enquanto preenchiam as informações, ela percebeu que suas mãos ainda tremiam levemente. Ramos notou também, mas não comentou. Apenas desacelerou o ritmo das perguntas, como quem compreende sem precisar nomear. E quando terminaram, ele disse algo que ficaria com ela pelo resto do dia. Alguns resgates não acontecem só no mundo lá fora. Laura não respondeu, mas sentiu o impacto como um soco lento no peito. Talvez fosse verdade. Talvez o resgate daquela menina tivesse salvado mais do que uma vida. Talvez tivesse resgatado um pedaço dela mesma que andava perdido há tempos. O sol continuava subindo e o calor começava a pesar. A equipe ainda tinha horas de trabalho, mas pela primeira vez naquele dia, algo dentro de Laura parecia respirável. Uma pequena fresta de ar entrando onde antes havia só aperto. A perícia seguia trabalhando ao redor do prédio, instalando equipamentos, fazendo medições, fotografando rachaduras e testando pontos de calor remanescentes. Tecnicamente, aquela etapa não exigia a presença de Laura, mas ela permaneceu ali, não apenas por protocolo, mas porque sentia que ainda não estava pronta para ir embora. Havia algo nela que pedia permanência, como se afastar agora criasse um vazio incômodo demais para encarar. O corpo dela começava a sentir o peso físico das últimas horas. As pernas estavam intensas, as mãos doloridas e a respiração, por mais controlada que estivesse, oscilava em pequenos intervalos de fadiga. O equipamento parecia mais pesado do que realmente era. A cada passo, o corpo dela lembrava que havia estado perto demais do limite, mas a mente não desligava. Permanecia presa nos detalhes, a luz fraca entrando pela fresta da porta, o som abafado de madeira estalando, o calor subindo lentamente pelo concreto e, sobretudo, a imagem de Helena agarrada a ela, pequena, assustada, silenciosa, como se tivesse perdido a voz em algum ponto entre o susto e a sobrevivência. Esse silêncio tinha sido um espelho, e qualquer espelho emocional exige mais força para encarar do que qualquer incêndio. Laura caminhou até o caminhão e pegou uma garrafa d'água. Bebeu devagar, quase com culpa, como se hidratar fosse admitir que estava vulnerável, e ela sempre teve dificuldade em admitir isso em qualquer contexto da vida. A vulnerabilidade era quase um inimigo antigo, um fantasma que ela aprendera a esconder de todos, inclusive dela mesma. Enquanto bebia, reparou em algo. Suas mãos tremiam menos. A oscilação emocional ainda estava lá, mas a superfície tinha se acalmado um pouco. Um respiro interno, tímido, porém real. Talvez fosse apenas a adrenalina se dissipando. Talvez fosse a sensação de que a tragédia tinha sido contida. Talvez fosse também o impacto tardio das palavras que ouvira mais cedo, do elogio velado de Elias, do toque emocionado da professora, da frase inesperada de Ramos. Mas algo dentro dela dizia que havia mais do que isso. Laura sempre foi boa em entender o que acontecia com os outros. Percebia nuances de medo, de irritação, de desespero, muito antes de quem estava ao redor notar. Mas quando se tratava dela mesma, o território era nebuloso. Era mais fácil salvar os outros do que interpretar o próprio caos interno. Foi então que viu, do outro lado da corrente de isolamento, um movimento estranho. Uma mulher se aproximava com passos firmes apesar da expressão descontrolada. Tinha o rosto marcado por lágrimas antigas, aquelas que ressecam no caminho
deixando manchas na pele. O cabelo estava preso de qualquer jeito, as roupas desalinhadas, como se tivesse saído correndo de algum lugar assim que recebeu uma notícia. E de repente Laura a reconheceu. Era a mãe de Helena. A mulher segurava uma mochila infantil prensada contra o peito com tanta força que parecia estar protegendo um pedaço do mundo ali dentro. Andava rápido, quase tropeçando, ignorando o pedido de um policial para esperar atrás da linha. O desespero dela atravessava tudo, a distância, o barulho, o calor, e chegava até Laura como um impacto cheio de urgência. Assim que a mulher viu Laura, parou. Os olhos se encontraram, e naquele instante, algo silencioso aconteceu. A mãe reconheceu quem havia tirado a filha dela do fogo, e Laura reconheceu o olhar de alguém que quase perdeu tudo. A mulher tentou falar, mas a voz falhou. Tentou de novo, respirando fundo, apertando a mochila contra si como se fosse um colete de proteção emocional. Caminhou até Laura com passos mais lentos, mas carregados de um peso que não precisava ser nomeado. Quando parou diante dela, ficou alguns segundos em silêncio. E então, num gesto simples e devastador, segurou as mãos de Laura como quem segura uma tábua de salvação. Não era um agradecimento comum. Era algo mais profundo, mais cru. Era o tipo de gratidão que nasce no limite entre a vida e a morte. Laura ficou imóvel. Sentiu a pressão dos dedos da mulher. Sentiu a respiração trêmula dela. Sentiu o impacto emocional atravessar o próprio peito como um vento quente. A mãe tentou falar, mas a voz se quebrava. E foi aí que Laura percebeu que, às vezes, não existe palavra que dê conta de um trauma recém-evitado. A mulher finalmente conseguiu dizer algo, baixo, quase inaudível, e não como discurso, mas como desabafo. Eu achei que tinha perdido minha filha. Laura não respondeu. Não porque não havia o que dizer, mas porque qualquer palavra parecia inadequada diante de uma dor daquele tamanho. A mulher continuou falando, explicando que tinha deixado Helena na escola mais cedo, porque precisava trabalhar um turno extra, que a menina estava triste há dias, que vinha tendo pesadelos, que se escondia de qualquer barulho alto. Contou, com a voz embargada, que a filha passara por coisas difíceis demais para uma criança daquela idade. Cada detalhe entrava em Laura como um impacto amargo, e ela percebeu que o silêncio de Helena no banheiro não tinha sido apenas pânico, tinha sido uma linguagem familiar. A mãe apertou novamente as mãos de Laura, agora com mais força, como se estivesse tentando transferir parte da própria vida para ela. E então disse uma frase que fez Laura sentir o corpo inteiro estremecer. Você devolveu minha filha para mim. O impacto dessas palavras não foi imediato. Entrou devagar, como fogo, que se espalha sob a superfície antes de aparecer à vista. Porque Laura sabia, profundamente, que aquela frase não era exagero. E também sabia que poucos elogios na vida carregam tanto peso quanto esse. A mulher soltou a mão dela aos poucos, como quem se despede de algo sagrado. Agarrou a mochila e se afastou indo na direção onde as crianças estavam sendo liberadas. Laura acompanhou com o olhar, sentindo a respiração se tornar irregular de novo. Porque naquele momento, ela compreendeu algo que ainda não tinha permitido sentir. Salvar aquela menina tinha tocado um ponto emocional que ela mantinha trancado há anos. Helena não era apenas uma vítima, era um espelho. Era um reencontro com uma dor antiga. Era uma lembrança viva de que existem feridas que nunca fecham totalmente, apenas se transformam. Laura passou a mão no rosto, tentando afastar pensamentos demais. Sabia que ainda tinha trabalho a fazer, protocolos a cumprir, relatórios a entregar, mas tudo parecia mais denso agora, como se cada movimento exigisse uma força emocional adicional. A equipe continuava circulando pelo pátio, cada um absorvido em suas funções. O mundo seguia, mas dentro de Laura, algo permanecia preso, não como bloqueio, mas como revelação. Foi nesse estado vulnerável, entre o resgate e o impacto emocional tardio, que ela percebeu algo que mudaria o curso daquele dia. Elias observava ela à distância, não de forma invasiva, mas atento o suficiente para notar que algo nela estava deslocado. Não era fragilidade, não era descontrole, era outra coisa, algo que apenas quem carrega responsabilidades grandes demais reconhece no olhar do outro. Ele começou a caminhar em direção a ela, e Laura sentiu o corpo inteiro se preparar para uma conversa que talvez ela não estivesse pronta para ter. Elias se aproximou devagar, sem a pressa típica do comando, sem a rigidez operacional que ele sempre carregava nos ombros. Era a primeira vez, naquele dia, que ele se movia não como capitão, mas como alguém que conhecia Laura há anos, alguém que sabia distinguir apagamento emocional de exaustão física e exaustão física, de algo mais profundo, mais íntimo, mais silencioso. Laura percebeu isso imediatamente, e foi justamente esse reconhecimento que fez seu peito apertar. Havia momentos no trabalho em que o uniforme pesava mais pela responsabilidade do que pelo material, e havia momentos em que o olhar de um colega, especialmente um colega que você respeita, expõe fissuras
aventuras que você preferiria manter escondidas. Elias parou a menos de 1 metro dela, olhando-a com atenção, mas sem invadir seu espaço emocional. Ele respirou fundo antes de falar, como se buscasse as palavras mais corretas, e Laura soube, naquele instante, que ele tinha percebido mais do que ela gostaria. Você está tremendo. A frase não veio em tom de cobrança. Veio quase como constatação humana, não militar. Laura olhou para as próprias mãos e percebeu que, mesmo que discretamente, ainda havia um resquício de oscilação. Ela imediatamente cruzou os braços, não para esconder, mas para estabilizar. Estou bem, disse ela, e a mentira saiu branda, sem força, sem convicção. Elias a observou por mais alguns segundos, e então balançou a cabeça, lento, paciente, como alguém que decidiu não confrontar diretamente, mas também não ignorar. Você fez um resgate difícil hoje, ele respondeu, mesmo para os padrões de quem já fez dezenas. Laura permaneceu em silêncio, e o silêncio dela dizia mais do que qualquer frase. Ele continuou, mantendo a voz baixa, para que ninguém ao redor escutasse. Eu te conheço, sei que tem algo além do incêndio. A frase atingiu fundo. Laura desviou o olhar, encarando o prédio ainda esfumaçado como se buscasse ali algum refúgio mental. Não queria falar, não queria abrir brecha, não queria diminuir o impacto do que sentira, e ao mesmo tempo desejava que ninguém percebesse o furacão interno que a rondava desde antes de o turno começar. Mas Elias era teimoso e cuidadoso, uma combinação desconfortável quando o assunto é vulnerabilidade. Ele deu um passo para o lado, ficando no campo de visão dela, não impondo, mas se mostrando presente. A postura de quem não vai embora, mesmo que você queira se esconder. Desde a hora que você chegou, eu notei que estava diferente. Laura franziu a testa. Era verdade. Ela havia chegado ao quartel cabisbaixa, desligada, com o olhar preso a um ponto distante que ninguém via, e pela primeira vez em muitos anos tinha evitado conversar no vestiário. Não cumprimentou com o entusiasmo habitual, não fez piada com Ramos, nem mencionou nada sobre a noite anterior. Elias sabia que havia algo errado, mas ele também sabia que Laura era fechada demais para admitir. Você salvou uma vida hoje, ele disse, com calma firme, e isso mexe com qualquer um, mas o que estou vendo aqui não é só o impacto do resgate. Laura engoliu seco, sentiu o peso das palavras entrar devagar, ocupando espaços internos que ela tentava deixar vazios. Então respondeu, não com sinceridade plena, mas com algo próximo de honestidade fragmentada. Foi-se, mas muita coisa ao mesmo tempo. Elias respirou fundo. A gente carrega tudo junto, Laura. Trabalho e vida pessoal. Não dá para separar completamente, por mais que a gente tente. A frase era verdadeira demais, e por isso doía tanto. Laura apertou a mandíbula, desviando o olhar por um instante. O sol começava a baixar, pintando o céu com uma tonalidade alaranjada que contrastava com a fumaça. A imagem tinha algo de bonito e trágico ao mesmo tempo, uma estética apropriada para alguém que tentava esconder um colapso interno de um mundo inteiro. Foi quando Elias baixou a voz ainda mais. Quer falar sobre isso? Ela fechou os olhos por meio segundo, e esse gesto, simples e rápido, expôs uma fração da dor que ela tentava esconder. Mas ela não estava pronta, ainda não. Não agora, respondeu. Elias assentiu, não frustrado, não insistente, mas compreensivo. E foi só então que Laura percebeu. Ele ofereceu ajuda, mas não exigiu nada. Deu espaço, deu acolhimento, deu uma saída digna. Ela abriu os olhos e encontrou o olhar dele. Pela primeira vez naquele dia, sentiu que não precisava estar completamente forte. Elias colocou uma mão no ombro dela, gesto leve, humano, respeitoso. Quando estiver pronta, eu estou aqui. A frase atingiu Laura mais do que qualquer elogio, mais do que qualquer reconhecimento formal, porque não era profissional, não era técnica, não era hierárquica, era humana, e é difícil receber humanidade quando se está acostumada a ser o pilar emocional de todos ao redor, inclusive de si mesma. Laura respirou fundo e assentiu. Depois Elias deu 2 passos para trás, voltou ao modo comandante e acionou o rádio, voltando à rotina. Mas antes de se afastar completamente, lançou um último olhar para ela, não de preocupação, mas de respeito profundo pelo que ela havia feito. E foi naquele exato momento que Laura percebeu algo que não tinha encarado de frente até então. Ela quase perdeu a própria vida para salvar Helena. E, no entanto, a sensação predominante não era medo, nem exaustão. Era o reconhecimento silencioso de que, mesmo quebrada por dentro, ela ainda conseguiu escolher o outro. E isso, essa escolha, tem um peso emocional imenso. A tarde caiu devagar sobre as ruínas carbonizadas da escola municipal, tingindo o horizonte com tons de alaranjado que se misturavam à fumaça remanescente. O cheiro de madeira queimada ainda pairava no ar, impregnando roupas, cabelos e memórias. Aos poucos, as equipes foram liberadas, os perímetros retraçados, os caminhões ajustados para retorno ao quartel. Laura permaneceu ali por mais alguns minutos. O som das crianças
sendo reunidas pelos pais e responsáveis, continuava ao fundo. Choros, soluços, abraços apertados, uma mistura de alívio com o medo atrasado que só aparece quando tudo já passou. Muitas das vozes vinham acompanhadas de frases quebradas. Graças a Deus, eu achei que nunca mais, meu filho. E mesmo sabendo que o trabalho estava oficialmente encerrado, Laura precisava absorver aquele final. Precisava não por obrigação, mas porque isso fazia parte dela. A parte silenciosa, a parte que nunca aparece nas reportagens rápidas, a parte que só quem veste a farda compreende. Ela retirou o capacete devagar. Sentiu o vento tocar o rosto pela primeira vez desde que entrou no incêndio. Não era um vento forte, mas suficiente para limpar um pouco a mente, como se dissesse que ela podia respirar mais fundo agora. Não era alívio completo, mas era espaço. E naquele dia, espaço bastava. Enquanto caminhava em direção ao caminhão, viu Helena sendo carregada no colo pela mãe. A menina estava com um cobertor de emergência envolto no corpo, os olhos ainda muito abertos, absorvendo o mundo como se ainda não tivesse certeza de que ele era seguro. A mãe, porém, sorriu ao ver Laura. Não um sorriso leve, mas um daqueles raros, quebrados, emocionados, que carregam gratidão em cada linha do rosto. E Laura retribuiu. Um pequeno aceno, discreto, mas suficiente, porque ali não existia heroína, nem medalha, nem título de bravura. Existia apenas uma mulher que fez o que precisava ser feito, mesmo quando sua vida pessoal parecia desmoronar horas antes. E isso, no fundo, sempre foi o coração do trabalho. No caminho de volta, Ramos caminhou ao lado dela, mas sem fazer piadas desta vez. Ele apenas disse: "Você foi grande hoje." Laura franziu o senho, como se aquilo não coubesse nela. Ramos completou: "E não porque salvou 2 vidas, mas porque encarou o que estava aqui dentro." Ele apontou para o próprio peito. Era simbolismo barato, mas funcionou. Talvez porque viesse de alguém que raramente demonstrava profundidade. Laura sorriu de canto, um sorriso curto, porém real. Assim que entraram no caminhão, Elias subiu logo atrás, verificando todos, certificando-se de que ninguém estava ferido, queimado ou com sintomas de intoxicação. Quando chegou a vez de Laura, ele apenas colocou a mão no encosto do banco e falou: "Pense no que te falei antes. A porta continua aberta." Laura assentiu. Não prometeu conversar, não prometeu se abrir, mas aquele assentir era mais do que parecia. Era um reconhecimento de que, pela primeira vez em muito tempo, ela poderia talvez, apenas talvez, deixar alguém entrar. O caminhão deu partida e começou o trajeto de volta ao quartel. No caminho, as ruas foram ficando mais calmas, como se o bairro respirasse junto com o fim da emergência. Laura olhou pela janela e viu o reflexo de si mesma no vidro, fuligem na testa, cabelo preso às pressas, olhos cansados, mas vivos, muito vivos. Ela lembrou da criança no banheiro, da porta arrancada, do som do estalo, da explosão próxima, da pequena Helena encolhida, respirando com dificuldade, da escolha que fez no impulso mais puro que existe, proteger. E lembrou também do começo do dia, da discussão com a família, da sensação de impotência, da exaustão emocional que a acompanhou, até o quartel, da vontade de sumir. Percebeu então uma verdade incômoda e simples. O mundo não espera que você esteja inteiro para exigir coragem. O incêndio não espera que sua vida esteja resolvida para começar. A tragédia não agenda horário com sua estabilidade emocional. E mesmo assim ela entrou. Não porque era indestrutível, mas porque era capaz, mesmo quebrada, de escolher alguém além de si. É isso que muitos jamais entendem sobre bombeiros. Não é ausência de medo, não é força sobre-humana, não é estabilidade constante. É a escolha repetida, diária, exaustiva, entrar quando todos correm para fora. Quando finalmente chegaram ao quartel, a equipe desceu em silêncio respeitoso. Apesar do ambiente mais calmo, havia um clima denso no ar, uma mistura de realização com peso emocional. Cada um carregava sua própria reflexão interna. Laura foi ao vestiário, tirou a farda devagar, sentindo cada músculo protestando, cada nó de tensão se desfazendo lentamente. Quando lavou o rosto, viu a fuligem escorrer pela pia como tinta preta, dissolvendo memórias difíceis. Observou-se no espelho por alguns segundos longos. Não se viu como heroína, nem como mártir, nem como alguém que superou. Viu-se como alguém que simplesmente fez o que precisava ser feito, mesmo com medo, cansada e cheia de problemas. Viu-se humana, profundamente humana. E naquele segundo, deu-se um raro presente. Respirou fundo, pela primeira vez desde o início do dia, e deixou cair uma lágrima única, silenciosa, honesta, que não pedia explicação a ninguém. Depois se recompôs, colocou a roupa civil, arrumou o cabelo e saiu. No pátio, Elias a esperava apenas com um gesto da cabeça, um reconhecimento silencioso de respeito, não de hierarquia. Ela retribuiu com o mesmo gesto. Laura sabia que a vida continuaria difícil, que a família dela ainda precisava conversar, que nada estava magicamente resolvido, mas também sabia que, independentemente disso, havia algo dentro dela que não se apagava.
algo que a faria entrar de novo se fosse preciso. E quando ela atravessou o portão do quartel, já à noite, com as luzes da cidade brilhando ao longe, percebeu que algumas histórias não terminam com medalhas, discursos ou certezas. Terminavam assim, com alguém caminhando de volta para casa, cansado, marcado, mas carregando dentro do peito a prova silenciosa de que, mesmo nos dias mais difíceis, é possível estender a mão para alguém. Afinal, nenhum problema pessoal, nenhum, muda o valor de salvar uma vida. A história da Sargento Laura é um reflexo da realidade de milhares de heróis anônimos que vestem a farda do Corpo de Bombeiros em nosso país. Eles enfrentam o fogo lá fora, enquanto muitas vezes lutam contra seus próprios incêndios internos. Se essa narrativa tocou você, se você sentiu o peso do capacete e a angústia da fumaça, deixe o seu like para homenagear essa coragem. Inscreva-se no canal para que mais histórias como essa possam ser contadas, para que nunca nos esqueçamos de quem corre para o perigo quando todos nós corremos dele. E agora queremos saber de você. De qual cidade do Brasil ou do mundo você está nos assistindo? Comente aqui embaixo. Quero saber até onde essa história emocionante chegou. Vamos criar um mapa de gratidão e ver até onde a bravura dos nossos bombeiros alcança. E se você tem uma história, se conhece um bombeiro, um socorrista, um herói do dia a dia, compartilhe nos comentários. Este espaço é para celebrar a força do espírito humano. Obrigado por assistir. Força e honra. Semper Fidelis.